Isadora, eu sou acadêmica de medicina da UFC, estou no 7º semestre atualmente e eu sou monitora de semiologia esse ano. Hoje eu queria falar com vocês um assunto muito importante na prática clínica, que é a icterícia. A gente vai aprender um pouco como abordar a icterícia, certo? E para isso eu vou começar definindo o que é icterícia. A icterícia ela é uma coloração amarelada, tanto da pele quanto de mucosas, que é decorrente do acúmulo de bilirrubina nos nossos tecidos, certo? É importante a gente diferenciar de uma condição benigna muito comum, que é a hipercarotenemia, que é uma coloração amarelada também da nossa pele, causada pelo acúmulo de beta-caroteno, que é uma substância que a gente adquire pela alimentação, certo? Principalmente comidas amarelo-alaranjadas, por exemplo, mamão, cenoura. Quando a gente come isso em excesso, pode se acumular nos nossos tecidos e chama de hipercarotenemia. Mas como a gente vai diferenciar da icterícia? A gente vai ver mais na frente que a icterícia a gente vai pesquisar no paciente tanto na conjuntiva do olho quanto no frênulo lingual. Já na beta-carotenemia, a gente vai achar a coloração amarelada, alaranjada, em outros locais, que é principalmente na palma das mãos, na planta dos pés e na prega nasolabial aqui na face, certo? São locais diferentes. O caroteno não se acumula na esclera e no frênulo lingual. Ok? Vamos lá agora começar a aula. Assim, para a gente entender as causas de icterícia, o tratamento, as possibilidades, né? A gente tem que saber o metabolismo da bilirrubina, certo? Porque a icterícia, ela resulta de distúrbios nas etapas da produção da bilirrubina, ok? O metabolismo, ele é dividido em algumas fases, que é a produção, como eu vou chegar até a bilirrubina, de onde ela vem, transporte, o metabolismo em si e a excreção. Onde a bilirrubina é produzida, de onde ela vem. Ok, a bilirrubina ela é um produto da degradação do grupo M. E o grupo M ela é uma molécula que está presente em diversas proteínas do nosso corpo. Mas a principal fonte é a hemoglobina, que está nas nossas hemácias, certo? Mas ela vem de outras proteínas também, como o citocromo P450, a mioglobina e outras, mas é uma quantidade bem menor. Essencialmente, como é que a gente vai formar a bilirrubina? Nossa hemoglobina está dentro das hemácias. As hemácias elas vão ser degradadas quando elas já tiverem uma certa idade e vão liberar a hemoglobina. A hemoglobina, então, vai ser fagocitada no nosso sistema fagocítico mononuclear, que está presente principalmente no baço, medula óssea e também no fígado. E essa hemoglobina vai virar a bilirrubina, certo? Só que é a bilirrubina que a gente chama não conjugada. Por quê? Porque ela vai ser conjugada depois no fígado. Então, ela ainda não passou pelo hepatócito, então ela é bilirrubina não conjugada ou bilirrubina indireta. Ok. Nossa bilirrubina não conjugada foi produzida lá nos nossos macrófagos, no nosso sistema fagocítico mononuclear, principalmente no baço medula óssea, e para onde ela vai agora? A bilirrubina não conjugada, ela tem uma característica interessante, ela é lipossolúvel, certo? Então, ela não fica assim solta no plasma, ela precisa se ligar a alguma proteína para poder se movimentar no nosso sangue. E por isso também ela não vai ser excretada na urina, porque ela não é hidrossolúvel, certo? Pronto. Bilirrubina não conjugada se liga à albumina no sangue e é transportada até o fígado. No fígado, ela vai entrar nos hepatócitos e lá ela vai ser metabolizada ou conjugada. E para que você vai conjugar a bilirrubina? É para poder ela ser excretada, certo? Proteínas lipossolúveis, elas não se dão bem com o corpo, assim, certo? Elas precisam ser hidrossolúveis para poder serem excretadas de uma melhor maneira. Pronto. Lá no hepatócito, o que vai acontecer? A bilirrubina vai entrar no retículo endoplasmático, vai sofrer uma reação com a UDP-GT, que é a enzima de conjugação, e vai virar bilirrubina conjugada, ou a gente chama bilirrubina direta, certo? Essa bilirrubina direta vai ser excretada nos nossos canais biliares, vai para a bile, ou vai para a vesícula biliar, ou diretamente para o intestino. Aí lá no intestino,
A maior parte, sim, vai ser degradada em urobilinogênio e vai ser eliminada nas fezes. Mas uma parte vai ser reabsorvida e vai ser excretada nos rins. E uma parte vai voltar para o fígado, que a gente chama de circulação enterohepática. Esse urobilinogênio, uma curiosidade, é ele que dá a coloração das fezes e da urina, certo? São chamadas urobilinas. Pronto. Esse é basicamente o metabolismo da bilirrubina que vocês têm que conhecer para entender o que vai causar icterícia. Há alguns conceitos importantes, né? Primeiramente, o que é hiperbilirrubinemia? Até quando eu posso dizer que é normal a minha bilirrubina no sangue? Então, quando a bilirrubina total está maior do que 1,5 mg por decilitro, eu digo que eu tenho hiperbilirrubinemia. Mas isso eu posso dizer que eu tenho icterícia? Não. Geralmente, minha icterícia só vai se manifestar quando minha bilirrubina está maior do que 2,5, certo? Bilirrubina total maior que 2,5, você começa ali a ter uma sensação de que o paciente está ictérico, mas é bem discreto, certo? Quanto maior o nível, maior vai ser a percepção de icterícia. Aí, assim, a icterícia, ela pode ser dividida em duas síndromes clínicas, mais ou menos gerais, que é a icterícia que vai ter na criança, no adulto e no idoso, e a icterícia do recém-nascido. A do recém-nascido são causas específicas, então não vou falar aqui nessa aula, a gente vai focar na icterícia, não no recém-nascido, certo? E, assim, uma abordagem geral é que a icterícia pode ter causa pré-hepática, hepática e pós-hepática. A gente vai ver isso mais na frente, certo? Só fiquem com essa coisa na cabeça que ela pode ser pré-hepática ou pós. Aí, certo, o paciente chegou pra mim, eu não vou logo pedir exames, eu vou fazer a avaliação clínica. Obviamente, anamnese e exame físico. E vai ser muito importante para você pensar nas possíveis causas dessa icterícia do paciente. Na anamnese, por exemplo, na identificação, você vai perguntar a idade, porque cada idade vai ter várias possibilidades diferentes. Por exemplo, um paciente com 6 anos de idade, icterícia, vômito, febre, você vai pensar, por exemplo, na hepatite A. Paciente de 60 anos, icterícia com vesícula palpável, indolor, você pode pensar no carcinoma periampular de pâncreas, certo? Carcinoma periampular ou carcinoma de cabeça de pâncreas. O sexo masculino e feminino, por exemplo, nas mulheres a gente pode ter doenças autoimunes, mais comumente a gente tem doenças autoimunes em mulheres, que podem causar icterícia. E também colecistite é uma afecção mais comum em mulheres. Procedência, o paciente vem de uma zona que tem muita febre amarela, malária, são coisas que podem causar icterícia, certo? O paciente mora, tipo, num local que tem poucas condições hidrossanitárias, você pode pensar na hepatite, certo? Ocupação, por exemplo, o paciente se expõe a agrotóxico, o paciente tem exposição a materiais perfurocortantes, pode pensar na hepatite B, hepatite C, certo? Estado civil, importante também, perguntar a vida sexual, se é sexualmente ativo, se usa preservativo, porque também tem doenças sexualmente transmissíveis que causam icterícia. A história da doença atual. O paciente chegou ictérico, você vai perguntar quando foi que começou. Se está ictérico há um dia, está ictérico há um mês, há um ano, certo? Quando foi que começou? Se começou ontem já está totalmente ictérico, ou se começou há uns 2 meses atrás e vem piorando. A idade nisso, tipo, o paciente tinha quantos anos quando começou? Recorrência, se a pessoa tá ictérica, aí ela fica normal. Aí fica ictérica de novo, vai ficar normal. É importante. Ou se ela, tipo, quando come alguma comida diferente, ou quando se estressa, a icterícia aparece, depois some. Você pode pensar, por exemplo, síndrome de Gilbert, certo? Que é uma icterícia, assim, intermitente. A pessoa tem um estresse, onde faz jejum, aí fica ictérica, aí passa, certo? Exemplo. Náuseas e vômitos, pode pensar em causas infecciosas, somente hepatites, hepatite A, aguda, B, aguda. Do abdominal, assim, você vai pensar muito
icterícia é colecistite, né? Que é o paciente com uma dor em região hipocôndrio direito, geralmente que pode ir para as costas, né? E também paciente com pancreatite, que é uma dor muito forte em região superior do abdômen, que pode até fazer uma dor em barra, né? Acompanhada muitas vezes de vômitos muito fortes, pode ser acompanhada de febre, certo? Febre e calafrios, a gente pode pensar numa colangite. Perda ponderal, a gente pensa em que uma doença mais crônica, né? Pode ser uma neoplasia, certo? Uma hepatite crônica. Colúria, o que é colúria? É a coloração escurecida da urina por bilirrubina, certo? A bilirrubina direta, que é a conjugada. E a hipocolia fecal é uma falta de coloração nas fezes, digamos assim, certo? E aí faz a gente pensar já numa doença obstrutiva das vias biliares. Por quê? Porque os meus canais biliares estão obstruídos, então não vai chegar bilirrubina no meu intestino e a bilirrubina que está lá no canal obstrutivo vai meio que regurgitar para o sistema sanguíneo, para o sangue, né? E vai acabar sendo excretada na urina, porque ela é hidrossolúvel. Artralgias, pode pensar em diversas doenças virais, principalmente, prurido, exantema. O prurido, assim, a gente pensa muito em colestase. Por quê? Porque quando a gente tem colestase, né, uma obstrução, por exemplo, nossas vias biliares, é uma causa de colestase, a gente vai ter o acúmulo não só de bilirrubina, mas também de outras substâncias, entre eles os sais biliares. Os sais biliares não, os sais de colesterol. E esses sais de colesterol também vão vir para o sangue e vão acabar se acumulando junto com a bilirrubina, que eles são a causa do prurido. Exantema, porque várias doenças virais podem causar icterícia. Dengue, CMV, várias doenças podem causar. A história pregressa do paciente, certo? História patológica pregressa. É muito importante você questionar a doença hepática, se já tinha um diagnóstico antes, porque aí vai facilitar bastante a investigação. História gineco-obstétrica, no caso de mulheres, por exemplo, se uma mulher grávida, tem várias causas de icterícia na gravidez. Os hábitos, alcoólatra, você já vai pensar numa cirrose. Drogas, diversas tem aí, também pode causar icterícia, principalmente medicamentos, né, em uso. Viagem, né, o paciente foi para uma zona, que eu já disse, né, uma zona que tem febre amarela, uma zona que tem muita dengue, uma zona que tem muita hepatite A, certo? Comportamento sexual, porque, enfim, sífilis, várias doenças transmissíveis podem causar icterícia. Importante, a vacinação. Você tem que saber a história vacinal do seu paciente, porque o paciente quitérico, você vai precisar saber se ele tem vacina, principalmente a hepatite B e A. E cirurgias prévias. Por quê? Porque durante cirurgias pode ter sangramentos, esses sangramentos vão ficar meio que na cavidade abdominal e eles vão ser reabsorvidos. E essa reabsorção vai causar degradação das hemácias, produzindo bilirrubina, certo? Além disso, que se for cirurgias do próprio trato biliar, pode ocorrer obstruções pós-cirúrgicas e diversas outras complicações. História psicossocial, que é condições hidrossanitárias, como já havia falado, criação de animais e a história familiar. Aí aqui a gente vai falar um pouco do exame físico. Assim, quando a gente está fazendo o exame físico geral do paciente, a gente já olha logo se ele está ictérico. E onde é que a gente vai olhar? Como eu já havia falado no começo da aula, a gente vai procurar a icterícia na esclera e no frênulo lingual, porque são locais do corpo ricos em elastina. E a bilirrubina se liga muito na elastina, ela tem afinidade, certo? Então a gente vai procurar nesses dois cantos. Mais comum mesmo é a gente procurar na esclera. A gente vai ver outras coisas no paciente, no exame geral. O paciente está anêmico, porque uma anemia junto com a bilirrubina, com a icterícia, a gente já faz a gente pensar em algumas possíveis causas, certo? Por exemplo, eu vou falar exemplos mais na frente para não confundir vocês, mas paciente anêmico com icterícia é importante. A gente pode pensar em doenças hepáticas crônicas, aqui a gente tem o exemplo do anal de Kaiser-Fleischer, que é da doença de Wilson. Aqui a gente tem nessa imagem uma mulher
com xantomas, que é um acúmulo de colesterol, certo? E as escoriações que eu havia falado, que é devido ao acúmulo de sais de colesterol junto com a bilirrubina, né? Principalmente em pacientes com colestase. Importante saber são os estigmas de hepatopatia crônica, certo? São muito importantes, você tem que saber isso daqui. Que é a icterícia, são as circulações colaterais, que aqui a gente tem nessa segunda imagem no abdômen, as aranhas vasculares, que são telangiectasias, que são causadas pelo aumento do estrógeno no sangue. Aqui também a gente tem o eritema palmar, que também é pelo esse aumento de estrógeno. A gente tem ascite, certo? Hipertrofia de parótidas, a contratura de Dupuytren, ginecomastia, hematomas, que são causados pela trombocitopenia, porque o fígado não... e a deficiência de fatores de coagulação também. Baqueteamento digital pode acontecer em doenças hepáticas crônicas, mas também pode acontecer em doenças pulmonares. Hepatomegalia e esplenomegalia, que a gente vai fazer o exame, né, no exame físico para achar. São alguns estigmas de hepatopatia crônica. Avaliação clínica, outro estigma de hepatopatia crônica é o flapping, certo? Que ele é decorrente, já é hepatopatia bem crônica mesmo, é decorrente do acúmulo de derivados da amônia no sangue, certo? Aí aqui é um teste para saber se a pessoa tem flapping. Aí, então, é do jeito que a gente testa. Alguns achados semiológicos importantes no paciente ictérico. Sinal de Murphy. O sinal de Murphy é quando... Eu vou mostrar um vídeo mais na frente, mas ele é característico de colecistite, certo? Sinal de Courvoisier, tem sinal de Cooley-Gray-Turner, tríade de Charcot, pêntade de Raynaud, sinal de Torres-Homem. Pronto, o sinal de Courvoisier, ele consiste no paciente que tem icterícia, vesícula biliar palpável e indolor. Esse é o sinal de Courvoisier. E ele é muito indicativo no carcinoma periampular. O sinal de Torres-Homem é uma punho-percussão dolorosa do hipocôndrio direito. Você fecha a mão e bate aqui no hipocôndrio do paciente e, se doer, é o sinal de Torres-Homem, que é indicativo de abscesso hepático. Aqui vocês vão ver o vídeo do sinal de Murphy, certo? Que é muito indicativo de colecistite. Você vai fazer a palpação do fígado do paciente. Quando ele inspirar, você vai aprofundar a mão na palpação. E se ele doer, ou que pare de inspiração, ele cessa a inspiração, é o sinal de Murphy positivo. A gente tem o sinal de Cooley-Gray-Turner, que é de pancreatite necrohemorrágica, certo? E aqui alguns conceitos importantes, que é a tríade de Charcot e a pêntade de Raynaud, que são indicativos de colangite. A tríade de Charcot ela consiste de febre, icterícia e dor no hipocôndrio direito. E a pêntade de Raynaud é febre, icterícia, dor no hipocôndrio direito com a adição de hipotensão e alteração do estado mental. É importante porque a colangite é uma condição bem agressiva e a gente tem que tratar o mais cedo possível. Aí a avaliação complementar, quais são os exames que eu vou pedir? A icterícia é principalmente por doenças hepáticas, então eu tenho que pedir minha prova de função hepática, que é INR, bilirrubina e albumina. Pedir também marcadores de lesão hepática, que é TGO, TGP ou ASTLT, a mesma coisa. E algumas enzimas para ver como estão meus canalículos biliares, que a gente pede é a fosfatase alcalina e a gama-GT. Também é muito importante a gente pedir sorologia de hepatite, diversos anticorpos e antígenos. E o anti-HIV é sempre bom também. O hemograma é pra gente ver se tem alguma anemia. O LDH, porque o LDH me dá uma noção se tá tendo hemólise das minhas hemácias, né? Que pode ser a causa da anemia e da icterícia. Reticulócitos e aptoglobina. Esses são marcadores realmente para ver se tá tendo hemólise. Porque quando eu tenho hemólise, eu tenho a liberação de hemoglobina no meu sangue. E a hemoglobina vai virar bilirrubina. Se tiver suspeitas, pode pedir também um FAM, se estiver suspeitando de lúpus, um antimusculo liso,
um anti-LKM, que é suspeitando de doenças autoimunes. Pode ser uma hepatite autoimune, pode ser uma cirrose biliar primária, certo? Uma colangite esclerosante. E exames de imagem, ultrassom, TC, colagem de ressonância e biópsia hepática. Eu vou falar um pouco mais deles quando a gente for realmente esmiuçar essa parte da abordagem. Agora a gente vai começar a abordagem e vamos lá. A icterícia é uma manifestação da hiperbilirrubinemia, né? E a primeira coisa que eu tenho que me perguntar quando eu tenho um paciente ictérico é se essa icterícia é por uma bilirrubina conjugada, aumentada, ou uma bilirrubina não conjugada. Se for por uma bilirrubina conjugada, a gente pode pensar em causas hepatocelulares e causas colestáticas. Causas hepatocelulares pode ser defeito na excreção, ou pode ser adquirida, por exemplo, hepatites. E a colestática pode ser por afecções intrahepáticas ou extrahepáticas. As extrahepáticas podem ser benignas e malignas. Se a bilirrubina aumentada for a não conjugada, aí eu tenho 3 grupos, assim, 3 subdivisões, que é defeito na conjugação, defeitos no transporte, na captação e o aumento da produção da minha bilirrubina. Eu vou deixar isso aqui para vocês verem, depois no final eu vou voltar. Paciente ictérico. Fiz minha anamnese, meu exame físico, vou pedir os exames complementares. Quais exames eu vou pedir? Bilirrubina total e frações. AST, ALT, fosfatidilcolina, gama-GT, albumina e NR. São os principais exames que eu tenho que pedir inicialmente. Chegou o resultado, veio dizendo que era uma bilirrubina não conjugada aumentada, ou que era uma conjugada. Digamos que veio a bilirrubina não conjugada, que é a bilirrubina indireta. Certo? O que é que eu vou fazer agora? É muito importante você pedir um hemograma para descartar a anemia, certo? Porque na anemia a gente vai pensar na hemólise. Então, o hemograma vê a anemia. Então, a gente pede reticulócito, LDH, aptoglobina, para poder confirmar, né, a hipótese de hemólise. Quais são as causas de hemólise? Anemias hemolíticas, ou eritropoiesia ineficaz, são células que são produzidas de maneira ineficaz, elas vão se romper, vão ser degradadas mais precocemente. E a reputação de hematoma, por exemplo. E a anemia, não vê anemia no hemograma? Então a gente pode pensar em 2 subgrupos, que é icterícia por defeitos de conjugação da minha bilirrubina e por defeito no transporte ou captação. O defeito no transporte e captação é bem comum, assim, recém-nascidos, porque o fígado não está totalmente meio que desenvolvido ainda. Então, tem isso. E medicamentos, que um exemplo é a rifampicina. Defeito de conjugação. Nos recém-nascidos, porque também, mais uma vez, o fígado dele não está totalmente desenvolvido. E também tem as síndromes genéticas, que é a Gilbert, que eu já tinha falado antes, Crigler-Najjar, que tem o tipo 1 e o tipo 2, e medicamentos. Essas síndromes genéticas, elas são decorrentes da deficiência da enzima que conjuga a bilirrubina, certo? Que é a UDP-GT. Elas vão, o que diferencia a Crigler-Najjar 1 e 2 e a Gilbert é a quantidade de enzima que eu tenho. Por exemplo, no Gilbert eu tenho uma deficiência pouca da minha enzima, entendeu? Eu ainda tenho enzimas, então eu consigo conjugar. Só que quando meu fígado é sobrecarregado com bilirrubina, por algum motivo, eu não vou conseguir conjugar tudo. Então eu vou acabar tendo um acúmulo de bilirrubina indireta. Na Crigler-Najjar 1 e 2, na 1, por exemplo, eu tenho 0 de enzima, então é o bebê já bem assim, recém-nascido, você já vai ver. E na 2 eu tenho muito pouco. Medicamentos como inibidores da protease, que são usados no HIV, rifampicina, gentamicina, clorofenicol, podem causar também defeitos de conjugação. Quando eu faço meus exames e em vez de vir uma bilirrubina indireta aumentada, vem uma bilirrubina direta, que é a conjugada, que é mais comum, certo? O que eu vou fazer? Eu vou olhar nas minhas enzimas hepáticas. Eu tinha pedido já, junto com a bilirrubina, as enzimas hepáticas e eu vou olhar. Elas estão alteradas? Não, tá tudo normal. Eu vou pensar em síndromes genéticas, que é como Dubin-Johnson e Rotor. Se elas estão alteradas, aí eu tenho que ver. Minhas enzimas de lesão hepática estão maiores que as minhas enzimas canaliculares? Sim, então vamos pensar em lesão hepatocelular. E eu vou pedir as tais das sorologias, certo? Pedir principalmente sorologias para hepatites. Se as sorologias vieram negativas, eu tenho que pensar em outras causas que não hepatites virais, que é
drogas, doenças metabólicas, hepatite autoimune, hepatite alcoólica, certo? As drogas como tá escrito aí, paracetamol, indosoniazida, doenças metabólicas, doença de Wilson, NASH, né? Que é o acúmulo de gordura no fígado. E hepatite autoimune, a gente pode pedir um FAM, um antimusculo liso, etc. Se eu ainda não tenho diagnóstico, eu posso pedir uma biópsia hepática para poder saber realmente o que está tendo no meu fígado. E se eu tiver sorologia virais positivas, eu vou pensar em hepatites virais, que virais pode ser vários vírus. Os mais comuns são pelos vírus hepatotróficos, que são os vírus de hepatite A, B, C, D, E. Outros que tem, mas A, B, C, D, E, mais comum. EBV, CMV, leptospirose, dengue, febre amarela, chikungunya, tudo pode causar um quadro de hepatite aguda, certo? Minha bilirrubina direta está aumentada, minhas enzimas hepáticas estão alteradas. Ok. Mas minhas enzimas canaliculares elas estão mais alteradas do que minhas enzimas de lesão hepatocelular. Então, eu vou pensar numa icterícia por colestase. Se eu tenho colestase, eu tenho alguma coisa que não está deixando minha bile passar, certo? Eu tenho que descobrir o que é. Então, eu vou pedir um ultrassom para dar uma olhada ali nas minhas vias biliares. No meu ultrassom, meus ductos biliares, eles estão dilatados? Então, provavelmente é uma causa extrahepática. E aí, as causas possíveis é coledocolitíase, um carcinoma periampular, estenoses cirúrgicas, pancreatite, parasitas, que podem lá se instalar nas vias biliares, e a colangiopatia da AIDS. E se meus ductos estão dilatados, eu posso pedir outros exames para fazer uma avaliação mais minuciosa, como um TC, um CPRE e uma colangirressonância. Via ultrassom, meus ductos não estão dilatados. Eu vou pensar numa causa intrahepática para essa colestase, certo? Que pode ser vários, normalmente várias causas. Pode ser hepatites virais, eu vou pedir minhas sorologias para checar, né? Hepatite alcoólica, eu vou ver a história do paciente, tem história de alcoolismo. Drogas, muitas, paracetamol, penicilina, anticoncepcional oral, clopramazina, estrógenos, esteroides, anabolizantes, podem causar colestase. Doenças metabólicas, que eu já tinha falado, colangite biliar primária, colangite esclerosante, certo? Você tem um anticorpo, que é o AMA, que você pode pedir. E infiltrações por outras doenças, sarcoidose, um TB biliar, por exemplo, certo? E fiz alguns exames, pedi minhas sorologias negativas, por exemplo. Não tem história de alcoolismo, não tem nenhuma doença metabólica. Posso pedir uma biópsia para tentar encontrar alguma coisa nesse fígado, certo? Agora, algumas questões para a gente fixar que a gente teve na aula. Pedro, 10 anos, acaba de ser internado devido a uma importante queda no estado geral, associada a náuseas e vômitos persistentes. Sua mãe relata que o quadro já durava mais de 10 dias. E nos exames iniciais, você pediu um hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicose, vieram todos normais. No segundo dia de internação, ele apresentou escleras amareladas e, devido a isso, foram solicitados os seguintes exames. Se vocês quiserem ir pensando já, dá uma pausa no vídeo e pensando o que pode ser, raciocinar junto com a questão. Vamos ver aqui. O Pedro, menino de 10 anos, é uma criança, certo? Faixa etária a gente já estabeleceu. Teve uma queda no estado geral com náuseas e vômitos. Isso pode ser várias coisas, ok? Pode ser gastroenterite, pode ser hepatite A, pode ser alguma doença bacteriana, assim, é bem geral. Pode ser meningite, não temos muita informação ainda. Aí a mãe dele pega e diz que já faz mais de 10 dias que ele tá com esse quadro de queda no estado geral e náuseas e vômitos. Nos exames iniciais, tem alguns exames que a gente sempre pede, assim, para todo paciente que chega no departamento, certo, de emergência. Por exemplo, hemograma, sódio, potássio, creatinina, ver função renal, ver como é que tá a hidratação, se tem anemia, se tem leucocitose, certo? E ele apresentou icterícia, né? Escleras amareladas, icterícia. A gente pede quais exames que a gente vai pedir. Vocês podem tentar pensar aí quais exames que vocês iriam pedir para este menino. Assim, o que foi pedido lá? Bilirrubina total, que deu 8, tá aumentado, né? Que o normal é menor que 0,5.
bilirrubina direta, 6,8. Então, a hiperbilirrubinemia deste menino é causada por um aumento de bilirrubina direta. Então, a gente já vai pelo fluxograma de bilirrubina direta. E quando a gente tem lá no fluxograma de bilirrubina direta aumentada, qual é o próximo passo? O próximo passo é ver os exames de função hepática, os exames de prova hepática, certo? Que a gente já tinha pedido anteriormente. Fosfatase alcalina, 320. Gama GT 90, aumentada, certo? TGO 680, tá bem aumentada, assim, né? TGP 920 também bem aumentada. Anti-HAV, que é da hepatite A, IgM positivo. HBS, AG negativo, que é o antígeno da hepatite B, um dos antígenos. Anti-HBC negativo. Anti-HBS positivo e anti-HCV negativo. O que a gente pode tirar dessas sorologias? Provavelmente ele está com infecção aguda por hepatite A, porque o IgM dele está positivo. E ele é vacinado contra a hepatite B, porque ele tem um HBsAg e um anti-HBC negativos e tem um anti-HBs positivo. E o anti-HCV é da hepatite C negativo, então ele provavelmente não tem hepatite C, certo? Vamos voltar aqui para o fluxograma. Ok. Na questão, o menino tinha uma bilirrubina direta aumentada, então vamos analisar as enzimas hepáticas. Estava alterada? Estavam. Tinha mais alteração de AST-ALT ou FA-γ-GT? Tinha mais alteração de AST e ALT. As duas estavam aumentadas, os dois grupos, mas o grupo de lesão hepatocelular estava mais aumentado. Então, o que a gente fez na questão? Pediu sorologia, que foi a conduta correta. Pediu as sorologias e foram positivas para hepatite A. Então, sim, o paciente tem uma clínica já parecida com hepatite A, com sorologia confirmada. Certo? Outra questão é um jovem de 20 anos procura atendimento por notar que sua pele e mucosas estão amareladas. Ele está assintomático. E nos exames, a bilirrubina total, né, veio de 2,9, está aumentada, mas não muito, bilirrubina direta, 0,2. Aminotransferases, dentro dos limites da normalidade, e γ-GT-FA também normal. Ação alternativa incorreta, certo? Paciente assintomático, mais ictérico. A gente vai pedir aqueles exames primordiais, que eu já tinha mostrado aqui para vocês, quais são os exames, que é a bilirrubina total e fração, a ST-ALT, que é o exame de lesão hepática, os exames de função hepática, albumina e INR, e FA-γ-GT, que foi o que foi feito na questão, né? Foram solicitados esses exames. E ele quer alternativa incorreta. Vamos pensar, paciente tem uma hiperbilirrubinemia indireta, certo? Porque você diminui a total da direta e vai dar uma indireta de 2,7. Tá aumentada. E como é que a gente vai pensar? Hiperbilirrubinemia indireta, eu tenho que pedir um hemograma, certo? O paciente tem anemia? Tem. Pede marcador de hemólise. O paciente não tem anemia, pode ser um defeito na conjugação, vamos voltar aqui, ou pode ser um defeito de transporte ou captação, certo? Fique com isso na cabeça. Vamos ler os itens. Sua urina se encontrará fortemente positiva para a bilirrubina? Provavelmente não é para estar, porque a bilirrubina é indireta e ela não é excretada na urina. Trata-se provavelmente de uma síndrome de Gilbert. Assim, plausível essa opção, né? Hemólise crônica poderia causar um quadro semelhante? Poderia sim. Poderia ser tanto síndrome de Gilbert e a hemólise crônica poderia causar um quadro semelhante, porque a hemólise ela produz mais bilirrubina indireta. A normalidade dos demais testes hepáticos indica não se tratar de hepatite viral aguda, certo? Tá tudo normal, tudo bem, tá assintomático, provavelmente não é hepatite aguda. Então, a errada é a item A. A tríade de Charcot, descrita em 1877, no diagnóstico clínico da colangite aguda, consiste em febre, icterícia e acolia fecal? Não. Febre, icterícia, dor abdominal no hipocôndrio direito. Isso mesmo. É basicamente conceitual essa questão, né? E a gente tem que lembrar que também tem a pêntade de Renault, que é a febre, icterícia, dor abdominal e hipocôndrio direito, associada à hipotensão e alteração do estado mental, que é indicativa de colangite, obviamente.
Quarta questão é sinal de Courvoisier no exame abdominal é característico de qual diagnóstico ou condição? Tumor periampular. Bem fácil a questão. Agora uma questão mais clínica. Mulher de 32 anos procura atendimento médico por febre do abdominal hipocôndrio direito há um dia. Antecedentes pessoais. Ela tinha história de litíase biliar, esteatose hepática, diagnosticadas por ultrassom há 6 meses. Exame físico. Icterícia de 3 cruzes em 4, uma desidratação de 1 cruz em 4 e corada. Temperatura de 38, tá com a febre. Frequência respiratória de 26, tá aumentada. O normal é de 12 a 20, certo? Frequência cardíaca 120, também tá aumentada, porque o normal é de 50 a 100, tá com taquicardia. Abdômen, dor, a palpação hipocôndrio direito no reboco costal, sinal de Murphy negativo. Descompressão brusca dolorosa ausente. Essa descompressão brusca geralmente a gente faz procurando por peritonite, certo? Quando ela está presente, indica peritonite. Aí pediram os exames, né? ALT, AST, bilirrubina direta, indireta, e gama-GT, FA e um hemograma, né? Certo, paciente, febre do abdominal, certo? Hipocôndrio direito. E icterícia, febre do abdominal e icterícia, então ela tem o quê? Ela tem a tríade de Charcot. Nos exames, o que está alterado? Os exames de lesão hepática estão aumentados, né? LT, ST, mas não estão tão aumentados assim. Bilirrubina direta está bem aumentada, 6,7, então uma icterícia por predomínio de bilirrubina direta. E a gente vai ver os outros exames, né? Hepáticos. Estão alterados? Gama GT 336, FA 680, então estão alterados. Quais estão mais alterados? Os exames de canalículo ou os exames de lesão hepatocelular? Os exames canaliculares estão mais alterados, então a gente pensa mais numa condição de colestase. Leucócitos, 16.400, normal até mais ou menos 11.000, então está aumentada, ela tem uma leucocitose com predomínio de polimorfonucleares. E aí, no resto do hemograma, né, hemoglobina 13,1, tá bom, tá normal, e hematócrito 40% também tá bom. O quadro descrito é uma complicação de... Assim, o quadro que a gente tem aqui é de uma possível colangite, porque ela tem até a tríade de Charcot, certo? E a colangite, quais são as causas? É alguma obstrução da minha via biliar. E o que pode causar a obstrução? Uma coledocolitíase, né? A pedra fica lá no meio, não deixa a minha bile passar, e acaba se acumulando, tem uma proliferação bacteriana, e acaba causando uma colangite. E é isso, gente, as referências da aula. É isso aí.